Se você só consegue tomar vinho assim, talvez você esteja escolhendo o vinho errado. Mas antes de darmos continuidade a este vídeo, eu aposto que em algum momento você já ouviu alguém falar: Vinho seco? Não tome de jeito nenhum. ou talvez você até seja essa pessoa, não é? Acontece assim, você experimenta o vinho, sente aquela sensação mais seca na boca e logo pensa: Meu Deus, não tenho fel aí não, eu acho que é mais doce. mas se você parou aqui neste vídeo, significa que você deseja melhorar a sua percepção e o seu paladar em relação ao vinho seco. Antes de continuarmos, muito prazer, eu sou Raquel Almeida, especialista em marketing no agronegócio, com forte atuação em produção audiovisual e sou extremamente apaixonada pelo universo dos vinhos. E aqui no canal eu compartilho um pouco sobre empreendedorismo, dicas de marketing, desenvolvimento pessoal e alguns insights sobre a vida. E foi numa live que eu fiz aqui que me sugeriram trazer um pouco sobre vinhos, livros e um pouco do que eu gosto no meu dia a dia. E muito importante, já quero avisar de antemão que os conteúdos postados aqui são com base em experiências pessoais, estudos, pesquisas e informações de profissionais da área que eu acompanho. E agora que você me conhece, seja muito bem-vindo ao nosso Clube do Vinho. Quando a gente fala que o vinho é seco, nós estamos falando principalmente da quantidade de açúcar que fica presente no vinho depois do seu processo de fermentação. Durante a produção, as leveduras consomem o açúcar natural da uva, transformando esse açúcar em álcool. Quanto menos açúcar residual fica no vinho, mais ele tende a ser classificado como vinho seco. E quanto mais açúcar fica, maior a percepção de doçura. Talvez você não odeie o vinho seco. Você pode ter simplesmente experimentado algum vinho que não tenha combinado com o seu paladar. E isso pode acontecer porque dois vinhos podem ser completamente diferentes, mesmo sendo da mesma uva ou do mesmo lugar. Um pode ser mais frutado, adocicado e mais fácil de beber. O outro pode ser mais intenso, encorpado ou com a presença de taninos maior, que é o que causa aquela sensação de secura na boca. E no próximo episódio nós iremos falar sobre os tipos de uva, sobre as classificações, sobre os principais lugares e diversas dicas que vão te ajudar a aperfeiçoar o seu olhar, o seu paladar e a sua degustação de um bom vinho seco. Agora que já te expliquei de forma resumida o que é o vinho seco e o vinho suave, eu vou te mostrar que existem 3 tipos de vinho que você pode consumir. Tem o vinho suave, o vinho semi-seco ou demi-seco e o vinho seco, que é o nosso tão sonhado alvo. E vamos supor que você já toma o vinho suave, um Galioto, Pérgola. A ideia é que você diminua gradualmente a doçura do vinho que você consome e vá adaptando o seu paladar. E acredite, o nosso paladar se acostuma. E eu sou o maior exemplo disso. Quando eu comecei a tomar vinho, eu só tomava vinho suave. O vinho seco não descia de forma alguma. Eu tomava o vinho seco, não gostava. Tomava, não gostava. Tomava, não gostava. Eu era extremamente apaixonada pelo vinho suave. E daí eu fui entendendo que tinham diversos tipos de vinhos e que eu poderia me adaptar. Em todos os eventos que eu ia, só era vinho seco, vinho seco, vinho seco. Eventos, reuniões, encontros, era vinho seco que tinha. E eu queria muito aprender a tomar o vinho seco. Foi quando me sugeriram fazer a transição do vinho suave para o vinho semi-seco e ir mudando gradualmente. E eu confesso, hoje em dia não consigo de forma alguma tomar vinho suave. E realmente é impressionante como que nós somos adaptáveis. E eu te provo também que existem coisas que você fazia há 2 anos que você não faz mais. Existem coisas que você gostava que você não gosta mais. Existem coisas que não gostava e que hoje você gosta muito. Então é tudo percepção, adaptação e se você quer, você vai conseguir. Mas aí você tem que se permitir experimentar.